Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Espiritualizando. Estamos de volta com mais um vídeo sobre a Revista Espírita de 1858. Estamos agora entrando no capítulo Fevereiro de 1858, ano 1, em que o nosso querido e amado Kardec compilou aí algumas mensagens e passa para nós informações muito importantes após a publicação do Livro dos Espíritos. Diante dessas publicações, que foi colocada em sumário por meio de ordem cronológica mensal, nós podemos observar aí ricas informações que trazem para nós um grande aprendizado sobre o Espiritismo. E ele, de alguma forma, complementa informações que deixou de publicar no Livro dos Espíritos. Agora vamos entrar no capítulo que vai falar sobre diferentes ordens de espíritos. Na nossa playlist, né, de vídeos sobre o estudo do Livro dos Espíritos, abordamos esse assunto do episódio 27 ao 31. Você que está aí agora, nesse momento, dá uma visualizada lá. Vai ser importante para você entender o que o nosso querido Kardec quis dizer aqui com as complementações. E a gente coloca isso novamente para vocês de maneira muito prazerosa, já que o estudo sobre o Espiritismo sempre nos guarda alguma surpresa ou algo novo aí para que a gente absorva no nosso conhecimento. Então você que está aí agora nesse momento, venha comigo, sinta-se à vontade, vamos conversar um pouquinho sobre a Revista Espírita de 1858. Pois bem, pessoal, não podemos deixar de lembrar que no nosso canal Espiritualizando, a gente traz para você aí o livro também, né? Então você vai poder me ouvir, me ver, mas atrás, que eu vou baixar daqui a pouco a minha imagem, diminuir ela, e você passa a ver também o livro. E aí você pode realizar a leitura junto comigo, e aí você pode fazer as suas anotações, tanto no seu livro físico, quanto no seu computador, sobre o nosso trabalho. Da mesma forma, fica mais fácil também para você memorizar, né? Pessoa que tem aí uma facilidade na memória visual. Eu gosto do conjunto, né? Memória auditiva, visual. E tem outros que gostam de sentir o livro nas mãos, né? Então, fique à vontade também para que você possa acompanhar do seu livro aí. Beleza? Não posso deixar de lembrar vocês que toda semana nós temos o Livro dos Espíritos, né? Os estudos sobre o Livro dos Espíritos, o Evangelho também. A gente tem Momento Espiritualizando, a gente joga lá para vocês com muito carinho, alguns trechos, algumas informações pontuais, que são um pouco mais curtas, né? Que dá para a gente não fazer você aí perder muito tempo para o aprendizado. E também estamos trabalhando no projeto sobre o suicídio, que logo nós faremos uma live, e essa live vai abordar aí de maneira geral esse assunto, e nós passaremos a subir vídeos sobre o estudo sobre o suicídio. Vai ser muito importante para todos aí que nos assistem. Beleza? Vamos começar então nosso estudo de hoje. Vou minimizar aqui minha imagem, dar uma ajustada no livro para vocês. Vai ficar um pouco maior aí, sem cortar nada. Joia, deixa eu dar uma centralizada. Isso, vamos ver aqui se eu centralizo legalzinho. Opa. Ah, ficou joia. E agora você me acompanha aí, tá bom? Olha só, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Olha que bacana. Então, quer dizer, tem aqui uma fundamentação, um breve, né, um breve apanhado do que vem pela frente. Então, é um jornal de estudos psicológicos. Foi publicado, né, mês a mês. Então, aqui, ó, fevereiro de 1858,
ano 1, né? Ano 1, número 2, diferentes ordens de espíritos. No livro dos espíritos, os espíritos, né, tiveram aí a excelente ideia de dar uma ordem, qualificando aí os espíritos conforme o seu progresso na vida espiritual. Então, desde o infeliz até o mais feliz, desde o inferior até o mais superior, conforme a sua aproximação de Deus, né? Que é impossível, né, aproximar-se de Deus, mas nesse próprio livro nós vamos ver que existe a possibilidade, sim, de ser com Deus assim como Jesus o é, né? Jesus o é, não Jesus o é, né? Para não ficar uma cacofonia. Então Jesus é com Deus, né? E a gente pode considerar o seu patamar evolutivo de um Deus comparado a nós, assim como nós somos deuses para os cães, por exemplo. Os cães nos encaram como deuses e nós encaramos Jesus como Deus, embora seja nosso irmão mais evoluído aqui na Terra e em vários orbes aqui da nossa galáxia. Então, em vários planetas aí, Jesus também é o maior espírito, né? E aqui ele começa, né, falando sobre essa diferença entre os espíritos para que nós possamos nos identificarmos, aliás, entre eles, né, para a gente poder encontrar a nossa posição como espírito e também identificar aqueles que se aproximam de nós, para que a gente também não julgue, né? E também tome um pouco de cuidado ao se entregar, né, de corpo e alma para as informações que são passadas. Então, é também uma forma de nos acautelar de com quem aí, né, a gente vai se envolver. Beleza? Então ele começa dessa maneira, pessoal. Vamos lá. Um ponto capital na doutrina espírita é o das diferenças que existem entre os espíritos. Tá? Somos iguais perante nosso Pai? Somos, mas essencialmente, dentro da nossa evolução, da nossa corrida evolutiva, vamos dizer assim, nós temos uma grande diferença. Sob o duplo ponto de vista intelectual e o moral. Então, uns se adiantam do ponto de vista intelectual, outros se adiantam do ponto de vista moral e outros das duas formas, intelectual e moral. Seu ensino a esse respeito jamais variou. Então, quer dizer, não tem aí um outro termo, um outro conceito com relação às diferentes ordens de espíritos, ok? Então, não vai ter aí, se aparecer, tá errado. Né? Então é isso que ele está querendo dizer. Pode ser que a base, né, aliás, pode ser que ele entregue a base e a gente possa até modificar depois, mas sem perder de vista a base que a espiritualidade já passou. Então nós podemos criar pontos de vista sobre uma informação, mas jamais alterar a base, porque senão a gente altera a essência do que foi passado, e isso, pelo que ele fala aqui, seria um equívoco, né? Não menos importante, porém, é saber que eles não pertencem eternamente à mesma ordem, e que, em consequência, essas ordens não constituem espécies distintas. Ok? Então, a gente pode dizer que estamos em constante mudança. Então, olha, eles não pertencem eternamente à mesma ordem. Nós também não. Eles, quer dizer, nós. Né? E essas ordens não constituem espécies distintas, são diferentes graus de desenvolvimento. Hoje nós estamos nesse patamar. Amanhã
Nós não sabemos. Então, a gente está galgando aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos. Tá ok? Então, continuando, falando aqui sobre diferentes ordens de espíritos, os espíritos seguem a marcha progressiva da natureza. Marcha progressiva da natureza. Os das ordens inferiores são os imperfeitos. Ainda, tá, pessoal? São ainda imperfeitos. Com o nome ainda aqui quer dizer que estamos em evolução. Tá ok? Depois de depurados, atingem as ordens superiores. Avançam na hierarquia à medida que adquirem qualidades. Ninguém sobe sem qualidade, pessoal. Não tem jeito. Não tem como dar um chapéu aí, não. Experiência, qualidades, experiência e conhecimentos que lhes faltam. Faltam para quê, pessoal? Que conhecimento que falta para nós? O conhecimento que falta para nós é aquele suficiente para que você ocupe uma posição entre aqueles espíritos de alta hierarquia. E quais são essas posições? Posições de comando, posições de diretoria, posições que exigem de você tomadas de decisões equilibradas, sem que haja aí um interesse pessoal. Então, por isso que exige da pessoa a evolução moral e a evolução intelectual, para que na tomada de decisão você faça aquilo que Jesus faria, por exemplo. Então, para chegar na ordem de Jesus, tem que estar com isso daí em perfeita harmonia, né? Moral e intelectual. Então, nós estamos galgando para ter uma serventia junto ao nosso Pai, para que Ele possa contar conosco para grandes feitos, né? Grandes feitos. Não tem como nós evoluirmos, chegarmos a um patamar evolutivo e fugirmos dessa responsabilidade. Essa responsabilidade é uma das razões das quais nós estamos trabalhando. Tá bom? Não esqueçam disso. No berço, a criança não se assemelha ao que será na idade madura. Então passa longe, né, de sabermos o que a criança vai ser, não tem como cravar. Entretanto, é sempre o mesmo ser. Então aquela pessoa, a criancinha que está ali, ela é o adulto de amanhã. Se nós vermos o adulto hoje, jamais imaginaríamos que aquele adulto um dia foi aquela criança. Mas é o mesmo espírito, né? É a mesma pessoa, no entanto em fases diferentes, ok? Então não vamos deixar de lembrar que nós estamos passando por fases e toda fase ela tem aí o seu fim para iniciar outra fase. Ninguém fica na mesma fase eternamente, ok? Vamos continuando então. A classificação dos espíritos baseia-se, né? Na verdade aqui o português nos ensina que se baseia porque não inicia a frase. Então, mas desculpa, vamos lá, porque é força do hábito. Então, a classificação dos espíritos baseia-se no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que terão ainda de despojar-se. Tá? Então, é assim que nós nos classificamos. Então, adiantamento e imperfeições. Tá? Então, enquanto nós não chegarmos no mais alto grau da evolução, nós ainda estamos na classificação de espíritos imperfeitos que ainda precisa despojar-se, né, de imperfeições, de vícios, uma série de outras coisas. Mas dentro disso é levado em consideração que nós já nos adiantamos, né? Então, ninguém deixa de ter um aproveitamento, o mínimo que seja, na encarnação. Por mais que a pessoa tenha dado a impressão que aproveitou em nada a sua encarnação, fazendo
inúmeras besteiras, em alguma coisa ela evoluiu. Algum trecho da vida, algum trecho da experiência, alguma coisa positiva ela adquiriu, tá? Não se passa uma vida toda em branco, tá? Por mais que a pessoa faça uma grande besteira, tá? E cada vez que nós adquirimos algum conhecimento, alguma experiência, um passinho a gente dá, tá? Esta classificação, aliás, nada tem a ver de absoluta. Olha só que interessante. Embora ele falou lá em cima que essa base não se modifica, mas ela também, ele diz aqui que a classificação não é absoluta. Ou seja, a gente pode existir variáveis dentro dela, tá? Pode ser que a base seja a mesma sempre, né? Mas a partir do momento que você sobe esse conhecimento sobre isso, ele passa a ter variáveis. Interessante, muito interessante. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. Olha só, de novo, apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. Apenas no conjunto. Interessante, né? Então, apenas no conjunto. Então, existem variáveis, mas quando se trata do conjunto, a categoria é definida, né? De um grau a outro, a transição é insensível, sim, a gente não consegue perceber, né? E nos limites extremos, os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Então, pessoal, a gente não consegue perceber algumas mudanças, né? Mas quando você para tentar identificar, você percebe. Então, quando você está envolvido, a mudança não te passa como uma página virada para começar a seguinte. Não, ela é tão, vamos dizer assim, sutil que quando você for ver que já passou um tempo, aí você olha, eu era assim, hoje já não sou mais. Agora, existem algumas mudanças, né, que elas ficam latentes, como, por exemplo, como ele diz aqui, períodos da vida do homem, da criança para a fase adolescente, da adolescente para a adulta. Você percebe as fases quando você olha para trás, mas enquanto você estiver nela, você não percebe. É só vocês lembrarem qual foi o último dia que vocês brincaram na rua antes de perceber que já não dava mais para ficar com a molecada. Existe um dia que você fala, não vou mais brincar. Mas aí você mesmo fala, né, você percebe, você não vai fazendo uma sentença. Hoje eu não vou brincar mais porque eu não sou mais criança. Não, você simplesmente não deu vontade, no outro dia não deu de novo e você vai. Mas um dia você olha para trás e fala, putz, foi naquele dia que eu deixei de ir. Eu lembro desse dia, por exemplo. Eu lembro. Quando eu fui pra rua, olhei pra molecada, olhei o meu tamanho e falei, cadê meus amigos? Tinha uma molecada que outra geração, não dava mais. Aí foi quando eu voltei pra casa fazer outras coisas. Então aí é um momento, é um dos momentos mais tristes da nossa vida, quando você percebe que você está virando uma outra pessoa, né? Tá entrando numa outra fase. Triste, mas faz parte, né? Então, não sei se vocês conseguiram perceber, eu peço a vocês que estão aí, inclusive, comentem, né? Comentem o que vocês acham desse período, né, da vida de vocês, o que vocês acham da classificação dos espíritos aqui, se vocês concordam, não concordam, mostra o ponto de vista para mim, né, do que vocês pensam, para a gente poder aí, juntos, definirmos melhor o conhecimento, porque eu quero aprender com vocês também. Tenho certeza que muitos de nós aí temos muita coisa a passar. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes. Olha, é variável. Conforme o ponto de vista. Olha aí, eu quero o ponto de vista de vocês também. Né? Ele já deu a deixa. Conforme o ponto de vista de onde se considere a questão.
Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que pode ter variáveis infinitas, né? Os quais podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais e mais ou menos cômodos para a inteligência. Infinito. Sejam, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Olha o que a gente tinha falado, as bases não mudam. A partir do momento que deu a base, dali para frente você faz o que você achar melhor para o entendimento. Pode criar inúmeras classificações, mas aquela que é base, ela não muda, tá? E vocês vão chegar lá comigo. Não deixem de ver esses vídeos que eu falei do Livro dos Espíritos, né? 27, 28, 29, 30 e 31. Lá ele dá a classificação, vamos dizer assim, pormenorizada. Então ele faz um rol dos espíritos, né? Da ordem de cada espírito. E aí você vai conseguir entender direito o que está sendo falado aqui. Assim é natural que, inquiridos sobre este ponto, hajam os espíritos divergido quanto aos números das categorias, sem que isto tenha algum valor. Né? Então, assim, tanto faz, né, o número da categoria, né, quantos vai ter. O que importa é que a forma que você determina cada um, de acordo com as variáveis, né? Sem perder de vista a base. Ele fala assim, entretanto não faltou quem se agarrasse a esta contradição aparente sem refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Então assim, pessoal, veja bem, não funciona como a gente disse aqui, né? Não funciona um dia você chegar lá e de repente você ganha um título de espírito puro. Não é assim que funciona. Né? Cheguei espírito puro. Vai ter banda, vai ter diploma. Não é assim que funciona. A pureza, ela é sutil. Você vai adquirindo aos poucos. De repente, você já está habitando, vamos dizer assim, lugares diferentes. Né? Claro que para você habitar, você vai ter que ser convidado para isso. Chegou o seu momento, fulano, de subir, de vir para cá, de conhecer novos lugares. É nessas novas experiências que você percebe, opa, eu estou tendo experiências que outros não têm, ou que não podem ter, por conta do meu patamar evolutivo. Então é a mesma coisa assim, pessoal. Eu pegar um livro de direito civil, espécies de contratos, e falar para uma criança, me ensina, ou vamos discutir isso, a criança vai falar, não, eu quero falar de desenho, eu gosto do Bob Esponja. Aí eu vou falar, mas Bob Esponja já não serve mais para mim, eu já passei dessa fase faz um bom tempo, meu negócio agora é falar de direito civil. Aí a criança vai falar assim, não, Bob Esponja. Aí você vai, então, procurar alguém que fale sobre direito civil. Mas você pode falar de Bob Esponja. Mas a criança não pode falar de direito civil. Então, quando a gente chega num patamar evolutivo, a gente pode falar de tudo aquilo que está abaixo. Mas você não consegue falar aquilo que está acima. Mas consegue dizer também sobre o que está no mesmo nível. Então, quando você aprendeu direito civil, você não cravou lá, hoje eu aprendi direito civil por completo. Porque primeiro que direito civil, você, por mais que estude, você nunca vai saber tudo. Assim como qualquer coisa no direito ou qualquer outra área. Por exemplo, a área da medicina, você pode falar sobre espécies, por exemplo, de cardiologia, você vai falar 2, 3, 4 vidas e não vai esgotar o tema. Assim como falar bem o português, você vai falar 1, 2, 3 vidas e não vai esgotar o tema, né? Porque é muito complicado a nossa língua. Então, outros assuntos também, você não vai conseguir esgotar o tema. Por isso que a gente sempre vai estar, de alguma forma, buscando uma evolução. Mas um dia você vai chegar num patamar, e nesse patamar você vai ter pessoas do mesmo nível para poder discutir. É assim que funciona na evolução. Então a gente vai galgando até encontrar. Quando a gente encontra, não é um momento ali que
como eu disse, toca aquela bandinha. Você simplesmente já está preparado e você passa a enfrentar novos desafios, porque você se sente já pronto. Né? Não é porque alguém chegou e falou, você está pronto. Você já começa a sentir que está pronto. E quando você está pronto, o trabalho aparece. É assim que funciona. E continua aqui, ó. Para eles, o pensamento é tudo. O pensamento é tudo. Deixam-nos a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Então a gente não sempre vai estar, esse tema sempre vai estar em discussão, sempre vai estar sendo aprimorado, né? Essa é a ideia, ok? E avançando um pouquinho mais aqui sobre esse tema, vamos continuar a leitura aqui, que está muito legal, está muito bacana. Façamos ainda uma consideração que se não deve jamais perder de vista. A de que entre os espíritos, assim como entre os homens, há os muito ignorantes. De modo que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer que, por serem espíritos, todos devam saber tudo. Esse é um erro que muitas pessoas ainda cometem. Falta de cautela e falta de conhecimento. Não é porque a pessoa está desencarnada que ela sabe tudo. Se ela desencarnou num patamar evolutivo, como a gente diz aqui, de um cidadão ignorante, ela continuará sendo um cidadão espiritual ignorante. Porque não existem saltos evolutivos. Então, nós vamos evoluir passo a passo, degrau por degrau. Então, se hoje Rafael desencarnar, continuará sendo o mesmo Rafael que vocês estão vendo agora. Daqui a 10 anos, eu serei um outro Rafael. Um Rafael com 10 anos de experiência a mais. Né? Daqui 20 anos de experiência a mais. E assim por diante. Na outra encarnação, Rafael com a experiência da vida passada, mais a experiência da erraticidade, né? E aí, já em corpo de criança, quando voltar a ser adulto, o mesmo Rafael, com as experiências de criança, com as experiências da erraticidade e com a experiência da vida passada. Olha só que interessante, pessoal. Vocês já pararam para pensar dessa maneira? Que nós não vamos dar saltos evolutivos, nós vamos dar saltos de acordo com o tempo. Então, se hoje é 2023 e 2050... vou ter um salto de 30 e poucos anos, né? De 20 e poucos anos, aliás, né? E aí você vai ver, mas não existe um salto, vou pular? Não, na verdade as pessoas vão falar sobre esse vácuo, esse ato que existe, mas nós vamos passar ano por ano, dia por dia, até lá. E dentro desse ano por ano, dia por dia, mês por mês, vamos adquirir a experiência. Então, para as outras pessoas, pode até entender que, nossa, faz tempo que eu não te vejo, você mudou. Mas mudei porque existiu fases, né? Então, se você me deixar de me ver agora para me ver daqui 30 anos, vocês vão me ver com fisionomia diferente, com experiência diferente. Houve um salto? Para você pode ter tido, mas para mim foi dia por dia. E então, é assim para todo mundo. Então, não entendam que as pessoas que estão, só porque estão desencarnadas, ou porque tem um médium falando alguma coisa, né, por meio de, aliás, dando mediação aí, né, sendo intermediário para espírito, quer dizer que o espírito é um espírito superior. No Livro dos Espíritos, o Kardec fala isso com muita tranquilidade. A identificação dos espíritos superiores está no conteúdo que eles passam, que é um conteúdo que é edificante, que dá para aproveitar. Muitos falam bonitos, mas dentro do que falam não falam nada. É uma coisa muito bonita por fora, mas por dentro é oca. Então, se você lê o Livro dos Espíritos, na parte introdutória, olha que interessante, é na parte introdutória, muito importante. Muita gente deixa de ler a introdução do Livro dos Espíritos. A introdução do tamanho que é do Livro dos Espíritos, ela não foi escrita à toa. Que é a base praticamente para toda a doutrina, para entender o que vem na pergunta e resposta.
não deixem de ler a introdução ao Livro dos Espíritos e vejam os nossos vídeos falando sobre isso. Né? Inclusive vocês vão poder me ver gordinho. Gordinho não, né? Eu tava exagerado. Aí passou um tempo. Vocês vão ver, olha só, pessoal, a gente falando de evolução, vocês vão ver a minha evolução também. Dia por dia, semana por semana, isso vai ser legal. Aí vocês vão entender que eu também fiz parte de alguma evolução, ou para outros, não sei, regressão, né? Não sei. Né? Então, regressão não, é retrocesso, né? Então vocês ficam à vontade para ir lá e ver essa minha fase terrível, né? Ai, ai. Mas nada contra, foi questão de saúde, precisava mesmo, senão talvez eu nem estaria aqui hoje conversando com vocês. Hoje eu me sinto bem melhor. Então, vamos lá, acompanhem essa introdução, vejam aí a classificação dos espíritos e como se portar diante de médiums que recebem aí essas mensagens ou da passagem para manifestação espiritual. Aí vocês vão poder verificar e identificar quem é o espírito comum, quem é o espírito infeliz e qual deles aí é o superior, tá? Então vocês com certeza vão ter essa identificação com facilidade. Eu espero que vocês estudem isso para não passarem aí nenhum carão ou serem enganados facilmente, né? Exercer a fé raciocinada, que é o espiritismo. Beleza? Vamos continuar? Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Isso aqui o Kardec pode falar com propriedade. Por quê, pessoal? Porque o Kardec era cientista e ele usou o método, análise e conhecimento aprofundado do assunto para tentar desmistificar os fenômenos espirituais. E ele não conseguiu. Foi aí então que ele passou a acreditar no mundo espiritual, na vida após a morte e no conteúdo edificante dos espíritos superiores, que é o que foi praticamente assim como definitivo para ele, para acreditar naqueles espíritos que estavam passando esse conteúdo que é mágico, né, que a gente está vendo aí, divino, né? Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como neste orbe, os ignorantes, os inaptos a aprender uma síntese. Síntese o que é, pessoal? É um método de estudo, né? Uma tese, uma síntese. Tudo aquilo que envolve uma filosofia tem que ter uma síntese, né? Uma tese. A gente trabalha, tudo que está sendo falado aqui são teses, né? São teorias. Então forma aí um grupo para fazer esse estudo. E nós aqui, depois desse trabalho feito por meio de estudos filosóficos, esgotando aí o tema, nós, felizes, seres mortais, ou imortais, como bem entender, nós desfrutamos de todo desse debate, dessa discussão, finalizada em sínteses, em teses, né? E aí a gente está aqui hoje, por exemplo, vendo uma tese, vendo uma filosofia, e isso é o que é o trabalho concluído, mastigadinho para nós, né? Para a gente poder também fazer, trazer aqui as nossas conclusões. Por isso que eu acho muito legal, você que está nos assistindo, comente, faça seu comentário, fale para nós aí o que você está achando desse trabalho, dessa matéria, né? Dessa ideia do Kardec, né? Dos espíritos, de fazer a classificação, e fala aí, que ordem de espírito você acha que se encontra. Vai ser muito legal, pessoal. Eu espero que vocês analisem isso com muita sabedoria. Então, assim, como ele diz, né, são os mesmos daqui, são os mesmos de lá, ou seja, os espíritos que ainda possuem limitados conhecimentos são os ignorantes, os inaptos a aprender uma síntese, a formular um sistema. Estamos falando aqui de ciência, pessoal, e ordem, organização mental, tá? Organização de estudo. Mesmo os que são capazes de tal apreciação podem mostrar-se divergentes quanto às particularidades. Então, todo mundo vai ter uma posição diferente, até mesmo esses que têm aí um parco conhecimento, né? Ou seja, um conhecimento mínimo, raso, ele vai ter também aí sua forma de entender.
conformemente aos pontos de vista em que se achem, sobretudo se trata de uma divisão que nenhum cunho absoluto apresente. Ok? Linneo, Jussieu e Tournefort. Será que ele está falando em francês? Porque se ele fala em francês, então é Linneo, Jussieu e Tournefort. E agora eu não sei. Agora o Tournefort aqui ficou... Tournefort. Ah, pessoal, quem fala francês aí, me diz como fala, como se pronuncia esses nomes. Então, esses três bons homens aqui tiveram cada um o seu método, sem que a botânica, em consequência, houvesse experimentado qualquer modificação. Então, nós estamos falando de pessoas que eu nem sei se são francesas. Então, já comecei errado. Então, eu vou falar Linneo, Jussieu e Tournefort. É melhor. Depois a gente pesquisa quem podem ser essas pessoas. Mas sei que são pessoas conhecedoras de botânica. E ele fala assim, que cada um teve o seu método, sem que a botânica, em consequência, houvesse experimentado qualquer modificação. Ou seja, a botânica é a mesma. A opinião diverge. Né? É a mesma coisa no espiritismo. As bases permanecem, as opiniões divergem. Isso praticamente em tudo que a gente tem ao nosso redor, quando se fala em estudos. Né? É que nenhum deles inventou as plantas, nem seus caracteres. Apenas observaram as analogias, segundo os quais formaram os grupos ou classes. Foi assim que também procedemos. Não inventamos os espíritos. Ele também não inventou o espiritismo, tá, pessoal? O espiritismo aqui foi nem os próprios espíritos inventaram. Não existe isso. Isso aí foi uma adaptação dos leitores. Aqueles que se identificaram com a doutrina passaram a chamar de espiritismo. Né? Então, o livro é dos espíritos e não é o espiritismo. Isso aí são nomes que são dados às pessoas que aderem a um tipo de pensamento. Não inventamos os espíritos, nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgamo-los pelas suas palavras e atos. Olha só, pessoal. É aqui que identifica a classificação. Olha só. Julgamo-los pelas suas palavras e atos, depois os classificamos pelas semelhanças. Então, todo mundo que fala, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo bem simples. Você coloca um tema, né? E sobre esse tema existem várias opiniões, tá? Aí você, dentro desse tema, você identifica aquele que não sabe nada sobre o tema, só falou besteira. Aquele que tem um conhecimento mais ou menos, que falou algumas verdades, porém não é profundo. É uma pessoa que tem um conhecimento raso, mas tem um conhecimento. E aquele que analisa de maneira profunda, aquele que tem conhecimento de causa. Então ele pega esses três e faz aí uma classificação. Então ele tem o sem conhecimento nenhum, o mais ou menos, o muito conhecimento. Pega lá 30 espíritos e coloca desses 30, né, uma parte naquele que não conhece nada, aquele que conhece mais ou menos e aquele que conhece tudo sobre aquilo ali. Né? Ou esgota bem o tema, exaure bem o tema. E aí, dentro daquilo ali, ele faz a classificação de acordo com o quê? Com suas palavras e atos. E depois os classificamos pelas semelhanças. É isso que o Kardec fez de maneira genial. Voltando aqui, né, pessoal, como o Kardec tinha falado, né, que fazer aí essa observação, classificação, ele disse que cada um teria feito, cada um, né, é o que cada um teria feito em nosso lugar. Eu falo não. Nos dias de hoje, jamais. Né, são raras as pessoas que analisam com conhecimento de causa as coisas que são colocadas principalmente na principal rede, que é a rede de internet. Então, hoje nós estamos aqui fazendo um trabalho sobre o Espiritismo, ok? Estamos analisando aqui as palavras do Kardec, né, na Revista Espírita. Mas vão ter muitos aí que vão analisar de maneira rasa, ou nem vão analisar e vão trabalhar na base do achismo. O que nós estamos falando aqui é com base no livro dos Espíritos. Então, nós temos aqui, com muita tranquilidade,
uma razão e um conhecimento de causa, né, por conta já daquilo que foi estudado no Livro dos Espíritos. Então, estamos comentando com base lá também. Mas vai ter muita gente que não vai pensar dessa maneira, vai fazer de outro jeito e vai florear ou vai inventar as coisas, vão falar coisas que não se devem pontuar. E aí, dentro dessas classificações, é que nós podemos dizer quem é e quem não é, dentro daquilo que nós buscamos de conhecimento no mundo do espiritismo, né? Então, Kardec, infelizmente, não imaginava que o negócio ia ficar feio, né? O negócio ia ser assim, né? Raso. Naquela época, me parece que eles tinham mais cautela, mais a profundidade nos temas, né? Para não sair por aí espalhando o famoso fake news. Entretanto, não podemos reivindicar a totalidade desse trabalho como sendo obra nossa. Olha a humildade aqui do nosso Kardec. Não foi ele que fez, ele só organizou, né? Compilou, colocou em ordem aquilo que é importante, de acordo com os temas, né, que era abordado. Então ele organizou. O Kardec tem aí, com certeza, muito crédito nas obras, não temos dúvida disso. Mas a fonte não é dele. Né? A fonte não é dele. Por isso que ele fala aqui com muita humildade, com muita tranquilidade, né? Que esse trabalho aqui é todo dos espíritos. Todo dos espíritos. Se o quadro que damos a seguir não foi textualmente traçado pelos espíritos, e se é nossa a iniciativa, todos os elementos que o compõem foram auridos em seus ensinamentos. Não nos restaria senão formular a disposição material. Olha só interessante, pessoal. Eu falei uma coisa aqui que como eu disse, é de conhecimento por conta do que está no Livro dos Espíritos. Esse novo parágrafo aqui, ele descreve exatamente aquilo que eu falei, né? Então, assim, ele fala, foi textualmente, ele fala, se o quadro que damos a seguir não foi textualmente traçado pelos espíritos, e se é nossa iniciativa, ou seja, faz de conta que fui eu que escrevi isso aqui. Todos os elementos que compõem foram estudados, né? Não foram, ele fala aqui, auridos, quer dizer, foram de alguma forma observados, né, em seus ensinamentos. Não nos restaria, então, formular a disposição material, ou seja, fazer a organização, né? Então, o Kardec aqui, ele nos nos convida a um exercício de raciocínio, tá? Então, assim, pelo menos assim, que a gente fala, se você pensa de maneira negativa, que não existem espíritos, então você tem que acreditar que o Kardec fez de tudo aqui para poder formular uma disposição material interessante e organizar tudo que foi passado como ensinamento, mesmo que o ensinamento não tenha vindo de espíritos, mas que ele fez de tudo aqui para deixar com base científica suficiente para que nós possamos dizer que existia alguma razão naquilo que estava sendo explicado. Tá? Então, é isso aqui. Humildade do Kardec sempre. Isso que salta aos olhos, sempre saltou. Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, que devem ainda percorrer todas ou quase todas as etapas. Caracterizam-se pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Hello, pessoal, estamos falando de nós mesmos. Vocês estão achando que nós somos os espíritos desenvolvidos, né? Que negócio. Nós estamos aqui nessa categoria, pessoal, espíritos infelizes ainda. Uns ainda lá de maneira bem, né, primitiva, outros tentando avançar para a próxima fase. Não entenda que nós estamos aí entre os espíritos de escola, como diz no próprio livro. Espíritos, vamos dizer assim, que ocupam um patamar evolutivo grande. Nós estamos aqui tentando sair dessa categoria, aspas. A gente não pensa muito nisso, né, mas a gente pensa em
tentar ultrapassar essa categoria. Tá? Vamos avançando que vocês vão entender. Né? Então, entre os maus existe aquele que é perverso, ruim, primitivo. Né? Aquele cara que você fala, ixi, esse tá propenso a acabar com a humanidade, acabar com a pessoa que está do lado, custe o que custar, não pensaria duas vezes. E Jesus para ele nem conta, a não ser como palavra ou um ser que viveu na Terra há 2000 anos atrás, pouco importa para ele. Tá? Esse é o cara ruim, o cara mau. Tá? E esse, dentro da categoria dos espíritos imperfeitos, ele está lá embaixo. Aí tem aqueles que já vão ficando um pouquinho melhores. Né? Vamos fazer de conta que nós estamos dentro dos imperfeitos, ali, no meio, tentando sair do limbo, tentando buscar uma luz. Né? Então é um que faz uma caridade ali, é outro que se compraz, né, da situação do outro, tem empatia, não mataria uma formiga, né, não faria um mal para outra pessoa, não tem prazer em ver a outra pessoa sofrer. Pelo contrário, chora junto quando a outra sofre. Né? Tem outros que são, né, olham assim o sofrimento alheio e não sente nada, mas também não faria mal nenhum para aquela pessoa. Né? Às vezes não sente, mas vai lá porque de repente não gosta de ver a pessoa daquele jeito, né? Pelo simples fato de não gostar. Tá ali na categoria dos espíritos imperfeitos, mas ali buscando um espaço, às vezes sem querer, só pelo impulso que começa a predominar pro lado do bem. Né? Tem aqueles que têm um monte de defeito, assim como nós, todos nós temos, mas que busca de maneira forçada, né, melhorar a si e tem ali uma busca dela para melhorar. Olha só, ela está na categoria de imperfeito também, mas está buscando. Eu preciso buscar, eu preciso fazer uma coisa boa. Preciso passar pela Terra deixando algum legado. Esse é um espírito imperfeito, porém já buscando uma evolução. E aí vamos para aqui ele fala, ó, caracterizam-se pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Todos nós estamos propensos ao mal. Porque a todo instante nós temos um conflito mental muito grande, em que ora nós estamos julgando, ora nós estamos criticando, mas ora nós estamos juntos, tentando alguma coisa. Ora nós não estamos omissos, estamos ali tentando fazer alguma coisa. Mas a gente está em conflito direto entre o bem e o mal, mas ainda estamos propensos mais ao mal do que o bem. Olha só, pessoal, nós somos imperfeitos. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo no bem. Tá? São os espíritos bons. Será que nós estamos nessa categoria de espíritos bons? Tá? Então, são pessoas que ainda dependem da matéria. Tá? Mas tem um desejo em fazer o bem. Mas será que nós estamos nessa categoria? É uma pergunta, porque ainda temos que entender que nós estamos na categoria inferior, para que a gente consiga buscar. Porque se a gente entrar na categoria do espírito bom, nós podemos, de alguma forma, nos acomodar. Mas são coisas tão sutis que de repente podemos estar na categoria de espíritos bons. Mas como disse o próprio Kardec, vão ser pontos de vista. Sou espírito bom, mas ainda tenho, né, muita coisa errada aqui, ó, preciso consertar. Mas você busca o bem? Então, percebe? Mas dentro da predominância sobre a matéria e pelo desejo do bem, existe um lastro de muita coisa, é muito amplo. Da mesma forma que ter propensão ao mal e ter predominância da matéria também é muita coisa. De repente nós estamos no limiar de um para outro, a gente não sabe, é muita coisa para a gente poder entender. E a primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Esses daí já dá para cravar pureza.
é aqueles que não necessitam mais da matéria, ou seja, tanto faz estar no corpo como não, como tanto faz estar em espírito, para eles a vivência vai ser idêntica, a dependência é zero. Né? Um exemplo, espírito puro, perfeito aí, o próprio Jesus. Né? Não se deixou levar pela matéria, em momento nenhum ele perdeu o foco dele. Agora nos falem de outro, me dê um exemplo aí. Você que está nos assistindo, me fala aí um espírito que para vocês, uma pessoa que passou pela Terra, que poderia estar no grau supremo da perfeição, os espíritos puros. Será que nós temos alguém além de Jesus? Aí a gente pode colocar e aí a gente vai falar, comentar, discutir. Será? Por exemplo, assim, vamos lá, tentar dar um exemplo de um espírito bom. O meu espírito bom mais recente que eu vejo é o Chico Xavier. Para mim, um espírito puro. Será que para o conceito espiritual ele era puro? Não, para o conceito do espiritismo ele não era puro, porque o espírito puro não sofre, não tem provas, não tem expiações, não precisa sofrer. Não entendamos aí o Jesus. Jesus ele estava no estado de missionário, ele precisava mostrar para a gente uns caminhos pelo sofrimento. Mas o Chico, por exemplo, embora nós sabemos que o que ele passou foi uma escolha própria dele, mas se ele fosse um espírito puro, não precisaria passar pelo que ele passou na infância, na adolescência, como jovem, como médium, né? A pessoa que teve doenças, viveu uma vida muito simples, mas foi feliz, talvez uma das pessoas mais felizes que habitou o nosso país, né? Uma felicidade tremenda. Mas a gente vê por outro lado que ele era desapegado da matéria, mas ele era vaidoso. Olha que interessante, Chico era vaidoso, né? Chico teve que várias vezes ter algum cutucãozinho do Emmanuel para poder fazer uma coisa ou outra. A gente lembra de passagens dele que a pessoa estava precisando dele, ele ia continuar a caminhada dele, o Emmanuel falou, volta e atende. Então o espírito puro não precisa desse impulsionamento, percebe? Então o Chico ele estava ali entre os espíritos já bons, com certeza bons, já com uns pezinhos ali para chegar numa certa pureza, mas ainda acredito que como todos nós, para chegar nesse estado de espírito puro, precisa de muito chão. Chico também, né? Porque o puro está na categoria de Jesus, embora são várias categorias, né? Então, pessoal, para encerrar o nosso capítulo dessa posição interessante sobre a classificação dos espíritos, a gente continua aqui falando o seguinte: com o auxílio desse quadro, fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos. Aliás, dos que podem entrar em relação conosco. Olha só que interessante, pessoal. Dos que podem entrar em relação conosco e, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que merecem. Tá aqui, pessoal. Essa é a razão do Kardec ter passado para a gente todas essas informações, para que nós possamos nos relacionar com segurança, com o grau de confiança e estima que o espírito que está passando as informações merece. Entenderam? Então, sem essa classificação, você não vai conseguir identificar o que é bom ou o que não é bom para você. É a mesma coisa, poderia existir, né, uma classificação de amigos, as pessoas tentam fazer isso, né, mas é tanta coisa, mas poderiam ter a base, né, daquele que verdadeiramente é o seu amigo, para que você possa identificar aquele que você vai se relacionar e aquele que você não deve chegar perto, tá? Mas vocês podem perceber que pode até existir bases e a ramificação é enorme, né? É a mesma coisa aqui. Nós temos já a base definida para isso.
a ramificação é enorme. Vai depender da gente fazer também aí o nosso raciocínio, o nosso exercício de raciocínio. E ele continua aqui. Além disso, interessa-nos pessoalmente porque, como pertencemos por nossa alma ao mundo espiritual, ele fala espírita, mas é espiritual, como eu disse, pessoal, na época não existia espiritismo. A palavra espírita era tida como espiritual. Então o espiritismo surgiu depois, quando os adeptos, os fãs, aqueles que são religiosos, aqueles que abraçaram a doutrina, chamaram de espiritismo e chamaram o adepto de espírita, né? E ele fala assim, então, ao mundo espiritual, como pertencemos por nossa alma ao mundo espiritual, no qual reentraremos ao deixar nosso invólucro mortal, ou seja, nosso corpo, ele nos mostra o que nos resta fazer para chegarmos à perfeição, ao bem supremo. A gente tem aí, né, uma gama de situações, de informações que nos ensinam a chegar à perfeição. Começa com Jesus. Você quer chegar à perfeição? Entenda Jesus. As vistas espirituais, as vistas morais, né, longe da materialidade. Sem perder de vista também um pouco da materialidade. Não pode deixar totalmente, mas tem que ter um pontinho de vista ali, tá? Para que você saiba fazer o equilíbrio. Não deixar que a matéria tome conta da sua vida, né? Porque, como diz aqui, o espírito bom é aquele, aliás, o espírito puro é aquele que está totalmente livre da matéria. E se você ainda tem a sua vida toda voltada para a parte material, você tem um grande problema, corre um grande risco de sofrer depois do seu desencarne e aí ter que voltar para parar arestas, né? Faremos, todavia, notar que os espíritos não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe. Olha só, exclusivamente. Então existe uma variação, ok? Não dá para cravar, porque, como eu disse, está num limite muito singelo entre o que é espírito imperfeito e o bom, e entre o bom e o puro. Existe um limite muito singelo. Quando chega lá no extremo, ou chega lá no limite, né, no menor, né, no extremo, ou eu esqueci qual que é o antônimo de extremo agora. Você que está aí, você pode falar, né, mas vamos colocar lá no patamar mínimo. Né, patamar mínimo. Então, quando você está nesses dois limites, tem ali uma diferença singela difícil de identificar. Por isso que ele fala, né, não tem como cravar. Sendo sempre gradual o progresso deles, e muitas vezes mais acentuado num sentido do que o outro, pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias, e o que os seus atos e linguagem tornam possível apreciar. Então, quer dizer, às vezes eu tenho um coração muito bom, intelectualmente não sou tão bom assim. Ou às vezes eu sou muito intelectual, mas sou pouco moral, né? Ou estou no meio do moral, mas que me empurra para uma categoria maior ou menor. Então, assim, é muita variável, pessoal, muita variável. Então, às vezes eu sou muito bom em uma coisa, nada na outra, médio. E isso nos torna muito parecidos. E a gente acaba indo tudo para um bolo só, né? Aí é que os grandes estudiosos vão poder criar novas categorias dentro dessas bases para dizer, olha, você está num grau X, Y, PTO ali, né? E você, né, tá nesse grau Y, né? Então, assim, o que importa é continuar a caminhada rumo ao que o nosso mestre nos ensinou. Porque caminhar da forma que ele ensinou, de maneira perfeita como ele fez, ainda não estamos preparados. Isso é certo. Mas nós temos ali uma referência, uma bitola. E é com relação àquilo que nós temos que viver. Tentamos fazer aquilo que o mestre nos ensinou. Não vou conseguir? Não importa. Mas eu vou tentar. Se eu conseguir, joia. 1-0 para mim.
Se eu não conseguir, não desanima. Levanta, sacode a poeira, continua a caminhada, porque na próxima você pode conseguir. É assim que funciona a vida, tanto nas questões materiais, quanto nas questões espirituais. O importante é que na material você não pode entrar em desespero. Na espiritual você ganha uma força a mais, porque você sabe que você pode continuar tentando. E além de tudo isso, você vai ter apoios sinceros para você conseguir, diferente do material. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse momento, desse capítulo aqui da Revista Espírita. Com certeza aí devemos ter pelo menos uns 5 vídeos ou 4 vídeos sobre isso. Pro Instagram e pro YouTube terá um vídeo só de um pouquinho mais de 40 minutos, acredito eu. Mas espero que você goste do conteúdo. Não se esqueça, você que está no Insta, deixe seu comentário aí no Instagram, dê a sua curtida. Você que está no YouTube, não deixe de curtir, se inscrever na nossa página e comentar, porque seu comentário é muito importante para nós também, beleza? Quero muito ouvir você, quero muito saber a sua opinião. Pessoal, fiquem com Deus, a gente se vê no próximo vídeo então. O próximo vídeo deve ser sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vai fazer logo logo. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, vida abençoada para todos. Tchau, tchau.